Olá! Hoje a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico super relevante que trata de um tema cada vez mais urgente: a prevenção e a resposta a desastres. É um projeto de intervenção bem focado em como fortalecer a capacidade de resistência das comunidades. Então vamos aos detalhes. O trabalho que a gente vai discutir aqui é um projeto de intervenção chamado Fortalecendo a Resiliência Comunitária, Programa Educativo para a Prevenção e Resposta a Desastres em Porto Alegre. Ele foi escrito por Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, com orientação do professor Fernando Guilhão de Castro. Este projeto é o trabalho de conclusão da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, do ano de 2025. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro a gente vai entender por que esse estudo é tão importante. Depois, vamos a fundo no problema que acontece em Porto Alegre para então analisar a solução educativa que o projeto propõe. E, para fechar, a gente conversa sobre os resultados que se espera e a conclusão do trabalho. Vamos lá! Ok, vamos começar pelo começo, né? Qual é o grande propósito desse projeto? O legal é que ele não é só um estudo teórico, não. É uma proposta de ação mesmo, sabe? Para criar um programa educativo que funcione na prática, lá nas comunidades mais vulneráveis. Olha, o grande objetivo aqui é capacitar as próprias comunidades para que elas saibam agir tanto na prevenção quanto na resposta aos desastres. E o que eu achei super interessante é que o estudo já aponta dois grandes desafios para isso. Primeiro, as barreiras culturais, que às vezes impedem que as pessoas adotem novas práticas. E segundo, a falta de programas educativos que sejam contínuos e não só uma ação isolada que acontece de vez em quando. E por que tudo isso é tão importante, né? Vamos dar uma olhada no cenário que motivou essa pesquisa, porque a necessidade de prevenção em Porto Alegre, infelizmente, é uma urgência muito real. O ponto de partida é uma constatação bem séria feita no trabalho. Não estamos falando de eventos isolados, sabe? A coisa está ficando mais frequente, mais intensa. E cada vez que um desastre ambiental acontece, a fragilidade da população fica ainda mais evidente. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, olha só esse número: 30%. Esse foi o tamanho do território de Porto Alegre atingido pela grande enchente de maio de 2024. É quase um terço de uma das maiores capitais do Brasil. É muita coisa. E os números, baseados em dados da própria Prefeitura de Porto Alegre, são chocantes. Mais de 160 mil pessoas foram diretamente afetadas. Mais de 300 estruturas da cidade foram danificadas e 45 mil empresas foram atingidas. Isso sem falar no mais triste de tudo, a perda de vidas tanto de pessoas quanto de animais e os danos materiais que são gigantescos. É bom a gente alinhar o que exatamente significa desastre, né? A definição oficial da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil é essa que está na tela. E o ponto-chave aqui, que a definição deixa bem claro, é que um desastre acontece quando um evento adverso atinge uma população que já está vulnerável. É essa combinação que causa os grandes danos. Aqui tem um ponto que para mim é fundamental. O autor mostra que o problema não é só físico, é também uma falha de comunicação. Quando o conhecimento dos especialistas, o saber técnico, não conversa com o conhecimento de quem vive ali no dia a dia, o saber local, o que acontece? Gera desconfiança, resistência e as pessoas não se engajam. No fim, todo mundo fica mais vulnerável. Ok, o problema é sério, a gente já entendeu. Mas e a solução? Vamos ver agora a proposta desse projeto de intervenção que é bem interessante, porque mistura educação, participação da comunidade e até ciência. A grande pergunta que o trabalho tenta responder é essa: como é que a gente cria um programa educativo que realmente funcione? Que não seja só mais uma palestra que ninguém presta atenção, mas sim um processo contínuo, participativo, que consiga unir o conhecimento técnico com a sabedoria popular. E a resposta vem numa abordagem com 4 passos bem estratégicos. Olha só. Primeiro, capacitar as lideranças da própria comunidade, para que elas se tornem multiplicadoras da informação. Segundo, fazer oficinas práticas, com muito diálogo. Terceiro, usar a ciência cidadã, que é quando os próprios moradores ajudam a coletar dados importantes sobre a sua área. E o objetivo final de tudo isso? Fortalecer a autonomia e a capacidade de autoproteção da comunidade. E é importante dizer que essa proposta não saiu do nada, viu? Ela é super bem fundamentada. Esse esquema mostra bem os 5 pilares teóricos que sustentam tudo. Ele conecta áreas como educação em desastres, resiliência comunitária, a análise de riscos socioambientais, gestão de riscos e até se baseia em experiências de outros países. É uma base bem sólida. E para a coisa não ficar só na teoria,
O autor escolheu um lugar específico para começar o projeto piloto. A Ilha da Pintada, uma comunidade que tem mais ou menos 7.000 pessoas lá em Porto Alegre. É o local perfeito para servir como um laboratório, para testar a metodologia e ver o que funciona na prática. Certo, mas na prática, qual seria o impacto de um programa como esse? Vamos dar uma olhada no que o projeto espera alcançar e quais são as suas conclusões mais importantes. O projeto é usado e define uma meta bem clara, um número mesmo. A ideia é ter um aumento de cerca de 70% na percepção de risco e na capacidade de autoproteção das comunidades. Ou seja, não é só saber que o risco existe, mas se sentir mais preparado para lidar com ele. E a conclusão principal do trabalho é super animadora. O modelo não foi pensado para servir só para a Ilha da Pintada, não. A grande sacada é que ele pode ser adaptado para outras comunidades. E mais, ele tem potencial para fortalecer as políticas públicas de gestão de risco como um todo, em uma escala bem maior. Para fechar, é fundamental a gente reconhecer a qualidade de um trabalho como este. Sabe, ele é um exemplo perfeito do papel da universidade. Não é só gerar conhecimento, mas formar profissionais com visão crítica, com ética e que estão prontos para usar o que aprenderam para fazer uma diferença real na sociedade. Bom, e agora a gente entra na nossa parte final, que é sobre como fazer com que mais gente tenha acesso a estudos tão importantes quanto este. Se essa discussão fez sentido, se trouxe algo novo, fica aqui o convite para apoiar a divulgação científica. Seguir o canal, curtir o conteúdo e, principalmente, compartilhar a informação são gestos simples que ajudam muito a levar conhecimento de qualidade para mais gente. Para finalizar, só um aviso importante. Este conteúdo que a gente viu é uma síntese do trabalho original, ok? Ela foi produzida com o apoio de ferramentas de inteligência artificial para ajudar a gente a entender os pontos principais de forma mais clara. Muito obrigado pela atenção e até a próxima análise.